quando a gente compreende a soberania do Senhor, eu gosto muito quando a Bíblia trata o Senhor como perfeito arquiteto, né? Ele consegue planejar perfeitamente que o povo dele não só saísse, mas conseguisse sair restituído. Eu costumo brincar com os jovens que é o FGTS de 400 anos de trabalho, né? Eles conseguiram sair com ouros, com o resultado ali de muito trabalho, porque o Senhor é um Deus justo. Então a gente pode pedir a Deus, clamar a Deus pela justiça de Deus, pelo favor do Senhor, porque eu gosto muito quando o Senhor fala, existe diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E quando a gente serve a Deus, a gente pode pedir a Deus que abra as janelas dos céus, que Ele cuide de nós, que Ele venha em nosso favor, que julgue a nossa causa, e Deus Ele sempre ouve, para a glória dele. Olá, queridos! Mais um podcast bíblico começando. Que bom ter cada um de vocês mais uma vez para juntos nós aprendermos da palavra de Deus, palavra que é viva, que é eficaz, que se renova. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandes coisas conosco no dia de hoje. Já prepare a sua Bíblia. Deus fala conosco pela sua palavra, então deixe ela aberta. Em Êxodo, no capítulo 11, nós temos hoje 10 versículos. É um capítulo um pouquinho mais curto, mas de grandes ensinos para nós. Então fica ligadinho, já prepara o seu caderno para anotar tudo que Deus falar ao seu coração. O título, o assunto central deste capítulo é: Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos, vai anunciar a 10ª praga. E Deus vai falar conosco no dia de hoje, hein? Fica ligadinho até o final, porque nós sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares. Então é muita coisa boa para nós no dia de hoje. E quem está comigo aqui nos estúdios, é claro, não estou sozinha para fazer esse estudo. Estou tendo a honra de receber o pastor Cláudio pela primeira vez. Pastor, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Obrigado, Júlia, que Deus abençoe, obrigado pelo convite e Deus abençoe todos que estão assistindo em nome do Senhor Jesus. Amém! Vai ser um programa de bênçãos para a sua vida e quem também voltou e se voltou é porque gostou do programa, né? Assim nós esperamos. Pastor William, que bom receber o Senhor mais uma vez, portas abertas sempre, e quero ouvir do Senhor as expectativas para o programa de hoje. Glória a Deus, Júlia, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado também aos amigos de casa que estão nos assistindo. Óbvio que gostei, né? A gente gosta de falar da palavra, conversar da presença de Deus é sempre uma bênção. E a expectativa está alta, porque falar da presença de Deus, falar da palavra de Deus é sempre um sinal de que Ele vai se manifestar e tocar muitas vidas em nome de Jesus. E, pastor, eu lembrei agora, eu acho que é interessante para o pessoal de casa que ainda não conhece, o Graça Movement. Fala para a gente um pouquinho mais sobre o que é, sobre esse trabalho que o senhor também está envolvido, tem todo um grupo envolvido. Conta um pouquinho para nós e para quem quiser participar, como que funciona. Então, a gente tem divulgado, né, as agendas que o Graça Movement tem feito. O Graça Movement ele tem saído um pouquinho das 4 paredes da igreja. A gente tem procurado algumas praças do Rio de Janeiro, alguns ambientes que outras pessoas também podem ser alcançadas. E ali são jovens de várias regiões do Rio de Janeiro. A gente se junta, começa a louvar com som, sem som. O intuito do evento ali é evangelizar, parar a pessoa que está passando ali no meio da praça, tocar. E graças a Deus várias pessoas têm sido tocadas. Se alguém quiser participar, é só ficar por dentro lá do Instagram de JQV Rio ou do Graça Movement também, que sempre tem a agenda lá e qualquer um que quiser participar tá lá convidado, que vai ser benção. Eu já participei de um e amei. É muito bom, gente. E realmente tem essa veia evangelística. Então você tanto vai receber como ser usado por Deus para poder abordar as pessoas que estão passando e deixar Deus encher a sua boca, não é verdade? Com certeza. Abre a tua boca e eu a encherei. Então se deixa também ser usado pelo Senhor. E agora eu vou pedir a bênção também do pastor William para a gente começar esse estudo de Êxodo 11, porque nós vamos começar a leitura da Bíblia Sagrada do lado do autor da Bíblia Sagrada. Olha que privilégio. Então, pastor William, por favor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, com a oportunidade de falar da Tua palavra e sempre é uma bênção, Senhor Jesus.
ter a oportunidade de falar, meu Deus, daquilo que é a palavra revelada, meu Pai. Nós não estamos aqui para falar de qualquer outro assunto, a não ser, meu Deus, da Tua presença. Então nós pedimos, meu Pai, assim como a Júlia falou, que o Senhor esteja presente aqui, meu Pai, porque existem pessoas que vão me ouvir, meu Pai, que pararam para assistir, meu Deus, e que vão ser tocadas através das falas que aqui o Senhor nos usar para falar. E nós pedimos, meu Pai, que nós não venhamos a falar de nós mesmos, mas que o Senhor nos dê a revelação, porque o Senhor fala por meio da Tua palavra e assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor William. E agora podemos começar. Já vou separar aqui as anotações e você de casa faça a mesma coisa. Como falei, são 10 versículos e vamos ver aqui Moisés anunciando a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Pastor William, eu posso pedir mais uma coisinha para o senhor? Como é um capítulo mais curtinho, a gente vai fazer uma leitura extensa. Eu não costumo fazer isso aqui, mas como é mais curto, a gente já vai fazer a leitura e depois vamos pontuando. Pode ser, pastor? Claro, com certeza. Vamos lá. Diz assim no versículo 1 do capítulo 11. O Senhor disse a Moisés, vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito e sobre o seu povo. Depois disso, ele os deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora, diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e todo o povo consideravam Moisés um grande homem. Então Moisés disse ao rei, o Senhor Deus diz, perto da meia-noite, eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. Mas entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá para uma pessoa ou um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou, então todos estes funcionários virão a me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo. Depois disso eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então o Senhor Deus disse a Moisés, o rei não vai dar atenção a vocês para que eu possa fazer coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas coisas espantosas diante do rei do Egito, porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do país. Perfeito, obrigada, pastor William. E você de casa acompanhou essa leitura. Agora a gente vai para as observações, para as revelações que Deus falou ao nosso coração enquanto estávamos estudando esse capítulo tão rico. Logo no começo a gente vê que essa praga, a última praga, ela é decisiva, vai fazer com que Faraó não só permita, mas expulse os israelitas do Egito. Então vão adorar ao Senhor. Nos filmes a gente até vê essa cena e Faraó está muito calmo, né? Mas quando nós vemos na Bíblia Sagrada, estava em grande ira, ele estava expulsando de fato, porque houve uma grande destruição no Egito. E a gente vê, já no versículo 2, que Deus fez com que os egípcios tivessem um temor dos israelitas, tanto que eles, debaixo da ordem do Senhor, pediram ali, porque eles estavam sendo restituídos de tantos anos de escravidão que eles estavam no Egito, servindo, mas como escravos. E aqui a gente vê, pastor William, Deus fazendo uma justiça. A gente pode encarar dessa forma? Deus estava restituindo e fazendo justiça ao seu povo? Sim, com certeza. Eu creio que a pessoa que ela viveu durante muitos anos em escravidão, presa a um pecado, presa a algo errado, o diabo ali travou a alegria, a felicidade, travou a oportunidade. Quando ela vai para a presença de Deus, ela pode pedir, Senhor, eu quero justiça, eu quero voltar a ter a oportunidade de ter alegria. De repente alguém, por exemplo, tem um relacionamento ruim com o pai e guardou ódio durante muito tempo. Aí ela guarda durante todo aquele tempo ali, às vezes fica na mão de Satanás guardando ódio, não liberando perdão. Só que quando ela vive na presença de Deus, Deus toca ela, ela pode pedir, Senhor, restaura o relacionamento que eu posso ter. E Deus, ele faz essa justiça. O Senhor, ele deixa essa diferença entre os que servem e os que não servem, e ele cuida do seu povo, né? Exato, e tem versões que vão dizer, nesses versículos que eu mencionei, versículo 2 e versículo 3, que o povo de Deus achou favor. Isso. E pastor Cláudio, será que nos dias de hoje o povo de Deus ainda pode achar favor mesmo diante dos inimigos?
Com certeza, né? Até você, antes de nós focar nessa, eu quero voltar um pouco atrás. Você falou que o povo ficou muito tempo ali como escravo, e muitas pessoas já podem dizer assim, mas por que Deus permitiu esse povo ficar ali como escravo, sendo ele Deus soberano, poderoso? E lá, se você voltar atrás, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, Deus já avisou Abraão que o povo dele ficaria numa terra estrangeira, né, como escravo. E muitas pessoas, né, até alguns estudiosos, vocês podem dizer que o povo de Deus ficou ali, tipo, uns 400 anos como escravo. Mas não foi tudo isso. Porque se você pegar todo aquilo que, nos tempos de que José, ele era o primeiro-ministro, que era o governante lá do Egito, o povo viveu de uma maneira especial, comendo os melhores dessa terra, vivendo o favor do Senhor. Só que entendo uma coisa, que quando José ele partiu e veio a falecer, entendo uma coisa, que a partir daquele momento, com o novo faraó que estava ali comandando aquela nação, que já não conhecia mais, né, não conhecia mais o José, e aí ele foi o quê? Com medo daquele povo que estava se multiplicando, estava crescendo o povo hebreu, o povo de Deus naquele tempo, ele foi colocando aquele povo como escravo, colocando num trabalho forçado. Mas como você disse, que com a saída do povo, que quando veio a 10ª praga, e a Bíblia diz que Deus queria que o povo voltasse para a terra, na onde Jacó já tinha peregrinado. Deus queria que o povo dele voltasse para a sua terra, que é a terra lá, né, que manda leite, que manda mel, a terra prometida. Por isso que Deus tirou aquele povo. E veja que aquilo foi um favor do Senhor. Quando Deus abriu, né, ali o Mar Vermelho, fez que o povo passasse em terra firme, hoje também não é diferente. Hoje, veja que, a partir do momento que o Senhor Jesus entregou a si mesmo na cruz do Calvário, ele se fez maldição por nós na cruz do Calvário, para que, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz, para que nós alcançássemos, né, as bênçãos que era de Abraão. Muitas pessoas podem dizer assim, mas eu não sou descendente de Abraão, eu não sou em carne, em sangue, mas a Bíblia diz em Gálatas 3:29 que em Cristo Jesus nós somos descendentes de Abraão e herdeiros dessas promessas, ou seja, esse é o favor do Senhor na nossa vida. E a bênção de Deus nos distingue dos demais. Aí, como nós estávamos falando também de que o povo achou favor, pastor William, é engraçado até olhar por esse lado de que Deus pode usar até os inimigos para nos abençoar. Olha que maravilha, olha como Deus realmente trata com distinção o povo dele. Sim, eu creio muito nisso, que quando a gente compreende a soberania do Senhor, eu gosto muito quando a Bíblia trata o Senhor como um perfeito arquiteto, né? Ele consegue planejar perfeitamente que o povo dele não só saísse, mas conseguisse sair restituído. Eu costumo brincar com os jovens que é o FGTS de 400 anos de trabalho, né? Eles conseguiram sair com ouros, com o resultado ali de muito trabalho, porque o Senhor é um Deus justo. Então a gente pode pedir a Deus, clamar a Deus pela justiça de Deus, pelo favor do Senhor, porque eu gosto muito quando o Senhor fala, existe diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E quando a gente serve a Deus, a gente pode pedir a Deus que abra as janelas dos céus, que Ele cuide de nós, que Ele venha em nosso favor, que julgue a nossa causa, e Deus, Ele sempre ouve para a glória dele. Eu estava até vendo um pouquinho sobre esse assunto, eu encontrei 2 versículos interessantes. Lá em Provérbios 13:22, na Revista e Corrigida, né, versão da Bíblia Sagrada, vai dizer: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E em Jó 27, o 16 e o 17, na King James vai dizer: ainda que ele acumule prata como o pó da terra, falando sobre o ímpio, né? E amontoe roupas como barro, e o que ele armazenar será destinado aos justos, e os inocentes dividirão a sua prata. Olha só como Deus trabalha. Ele não deixa furo no roteiro, ele sabe fazer a boa obra e assim ele quer fazer nas nossas vidas também. Mas precisamos andar segundo a palavra, precisamos ser um povo obediente à voz do Senhor. Mesmo que contraria algumas coisas, mas quer dizer que aquilo que a palavra está vindo e está confrontando é para que algo mude em nós, algo precisa ser transformado. Então até o confronto é positivo, então que a gente possa em todos os momentos ouvir a voz do Senhor e obedecer. A gente vê que a justiça do Senhor, ela inclui a restituição.
E no versículo 4 ao versículo 5, a gente vai ver a morte dos primogênitos. Como já foi lido, não vou ler o texto novamente, mas nós podemos perceber que essa praga vai alcançar todos os níveis da sociedade. Aqui não vai ter distinção, né, de poder econômico. Ah, mas é no palácio, é na casa mais simples. A praga alcançou a todos. A única distinção foi para os hebreus, para o povo de Deus. E a gente vê que Deus está punindo os primogênitos, mas, pastor Cláudio, o que teria de tão importante na primogenitura para que a 10ª praga, a praga decisiva, que levaria o povo a ser até expulso do Egito, por que a primogenitura? Veja só, porque quando naquele momento que Deus ele diz para que Moisés sacrificasse os animais, o cordeiro naquela época, que ungisse os umbrais das suas casas, que era para proteger o povo dele, o povo hebreu, e que dos animais até os primogênitos lá, o primogênito do faraó, porque ali, a partir daquele momento, que o primogênito do faraó, ele iria assumir o reinado. E veja que Deus já queria destituir para que aquele povo, que os egípcios daquele momento, ele não mais maltratasse o povo dele. Então, veja que veio nos animais, veio no primogênito do faraó, né? Veja que, como já foi bem dito aqui, que o faraó, veja que ele... Deus até permitiu endurecer o coração dele para que, né, a partir daquele momento que ele endureceu o coração dele, que ele, apesar de ter deixado o povo sair, mas ele voltou a perseguir o povo. Então houve naquele momento, a partir de tudo aquilo, aquela primogenitura do povo de Deus para que fosse protegido através do sangue. Hoje, sabe, naquela época era sangue de animais. Hoje é o sangue do Senhor Jesus, ele que nos protege e estabeleceu uma cerca protetora para proteger o seu povo. Quando a gente vê isso aqui, muito mais naquela época, hoje a gente sabe que tem cartório, que tem inúmeras situações que garantem o nosso direito, mas naquela época era o primogênito que ele recebia, como a senhora falou, todo o legado da família, não só o legado financeiro, mas o legado de conhecimento. Era ele que sabia ler, era ele que sabia escrever, era ele que sabia contar. Então ele era preparado desde o seu momento de nascimento para poder gerir todo o reinado e o legado que a família tinha. Então, quando o Senhor, ele literalmente, ele ceifa a vida de todos os primogênitos, é como se ele desestabilizasse toda a sociedade egípcia, é como se ele tirasse ali a oportunidade deles irem para frente, da história deles irem para frente, que também era algo importante na época, a história que era passada, né, de forma contada, de forma verbal. Então, se você mata o primogênito que estava sendo preparado ali, vamos botar durante 15 anos, durante 13 anos, a história morre junto, o conhecimento morre junto, e é algo que naquela época, hoje obviamente também é muito ruim, mas naquela época eu acho que devia ter um peso ainda maior, porque era quem ia assumir todo o legado da família. Sim, não é nada feito em vão. Cada uma das pragas tem um significado, existe um motivo, existe um deus egípcio sendo desmoralizado. Então, há um porquê também de ser os primogênitos nessa 10ª praga. Mas, pastor Cláudio, a gente pode perceber que houve a destruição de vegetação, houve ali a praga aos animais, houve a praga que atacou a saúde, o corpo dos egípcios, mas nessa última praga, além de ser primogênitos, é claro, mas ao quesito morte. Por que na 10ª praga Deus usa como juízo a morte para os egípcios? O que o senhor nos diz? Veja só que nessa última praga, entendemos uma coisa, a partir do momento que, né, como foi dito antes, que quando Moisés pediu que o povo ungisse os umbrais da sua casa, para que fosse a proteção do povo de Deus, porque isso que já foi intitulado, já foi instituído a Páscoa, que seria a proteção do povo de Deus, que quando viesse esse espírito da morte, ele não iria mais tocar no povo hebreu, tocava nos egípcios, e por isso que o egípcio logo começou a dar ouro, dar prata, dar animais, foge, vão embora, saia daqui, fuja da nossa terra, e veja que o povo que estava fazendo a construção e aquela nação sendo próspera e o desenvolvimento daquela nação. Mas a partir daquele momento que, com todo aquilo que vamos supor que fosse uma tragédia sobre aquele povo logo disse, não, vão embora, saia daqui. Ou seja, eles não queriam mais o povo hebreu lá, você entendeu? Então, veja, a partir daquele momento, que isso que foi a proteção, o significado da Páscoa, que é pular, passar por cima, o caso tocasse nos egípcios, mas não tocava no povo hebreu, ou seja, o povo do Senhor.
Então nós vemos várias pragas acontecendo, vários avisos sendo dados ali ao faraó. E a gente vê também uma falta de postura. Todas as pragas, ele se arrepende, entre aspas, e depois volta a fazer maldade com o povo de Deus. Então, vários avisos. A misericórdia de Deus se estendendo, mas chega o salário da morte, chega o momento do resultado. Então, quando nós, trazendo agora para a nossa vida, a gente continua insistindo, permanecendo no erro, ignorando os avisos, se tornando insensível à voz de Deus, chega uma hora que o salário do pecado vai chegar, a conta uma hora chega, né, pastor William? A conta uma hora vai chegar. E era um ultimato, né? Era uma praga que... tinha os sapos vinham e voltavam. Tinham as moscas vinham e voltavam. O sol se escureceu, mas voltava. Uma vez que o primogênito morreu, não tem como voltar. Então era um ultimato de Deus, falando assim, ó, não tem mais como sair. E como o pastor falou, eu gosto muito que Deus, ele mais uma vez, ele coloca a diferença entre aquele que serve e não serve. Eu até, quando a gente falava da questão da riqueza, que Deus, ele coloca para o povo dele, em Eclesiastes 2, ele fala, Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e entrega àqueles que lhe agradam. Então, é maravilhoso que, às vezes, a gente pensa que, poxa, alguém está enriquecendo de forma errada, ilícita, mas Deus, como perfeito arquiteto, ele sabe nivelar o jogo. E não é um favoritismo, né, pastor? É aliança. É justiça. Aliança para quem tem compromisso. Exatamente. Né? Para quem corresponde. Mas Deus não ama a todos. Deus entregou o seu único filho por amar a sua criação, por dar a oportunidade para que todos se salvem. Mas eu preciso corresponder a esse amor. Se um dia o pastor William se casou, é porque ele decidiu corresponder ao amor de que hoje é sua esposa, e ela a mesma coisa. Sim. E ambos assumiram um compromisso. Então, ambos têm uma aliança firmada, um compromisso um para com o outro. Mas Deus pode me amar, mas se eu não quiser corresponder, se eu não quiser assumir, né, e aproveitar essa oportunidade, corresponder a esse amor e firmar um compromisso, então, meu amigo, uma hora a conta vai chegar para mim também. Mas aqueles que estão em Cristo, como o pastor Cláudio falou, passa por cima. Quando Deus olha, não enxerga a Júlia, não enxerga o pastor William ou o pastor Cláudio, enxerga a imagem de Cristo. Sim, isso é maravilhoso. E aquilo também foi para que, a última praga, para que Deus convencesse, o Moisés convencesse o faraó a libertar o povo. Porque Deus, como você falou, já tinha uma aliança com aquele povo. Sim. Entendeu? Eu entendo, e quando nós olhamos para o coração de Faraó, ele ainda continua endurecido, não consegue reconhecer. A gente vê isso no versículo 8, né? Que vai dizer assim, e Moisés continuou, então todos os seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e que leve todo o meu povo, e depois disso eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Pastor William, por que ele estava zangado? A gente pode entender aqui. O que o senhor diz? Eu acredito que o faraó permitir chegar àquele ponto, porque, como a senhora falou, ele poderia um pouco antes ter parado. Eu acredito que nenhum de nós, nem mesmo Moisés, queria ver a morte do povo egípcio, queria ver a morte até mesmo do filho de faraó. Não era o desejo de Deus, não era o desejo dele, mas às vezes por conta da dureza do coração, por conta, como a senhora falou, da falta de postura, né? Deus teve que ser tão duro na forma de tratar também. E ali Moisés, ele até fala, os seus funcionários vão pedir que a gente vá embora, porque senão Deus vai continuar descendo a mão. Exato, e que o seu coração não esteja endurecido para o Senhor. Se Deus está te dando aviso, se o seu coração ainda sente aquele pesar, né? Aquela tristeza, nossa, preciso mudar isso. Então não silencie a voz do Senhor, não apague o Espírito Santo, não abuse da misericórdia, não faça mau uso. A gente falou isso no capítulo anterior. Deus, ele é paciente, é misericordioso, mas também é justo. Um dia chega a justiça. E de qual lado que você vai estar? Dos egípcios? Do povo que não serve a Deus? Ou você vai estar entre aqueles que têm a luz do Senhor, entre aqueles em que o primogênito não morre, entre aqueles que têm a alegria verdadeira do Espírito Santo? Em Eclesiastes 8:11, até citei esse versículo no programa anterior, e vai dizer: visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Será que tem alguma área da sua vida que você está resistindo ao Senhor?
Existe uma diferença entre lutar com o Senhor e lutar contra o Senhor. E, pastor Cláudio, infelizmente, muitas pessoas têm resistido à voz de Deus, têm lutado contra Deus. E, infelizmente, não tem como você ganhar contra Deus. Porque a Bíblia diz lá, o livro de Isaías diz que aqueles que me ouvires, né, comerás o melhor dessa terra. Quando nós ouvimos a voz de Deus, que a palavra do Senhor não é ouvir uma voz do além, mas ouvir a voz, a palavra do Senhor, nós vamos comer melhor dessa terra. Só que, infelizmente, o pastor William, muitos não têm comido melhor, muitos não têm aceitado, né, a palavra. Porque quando Deus fala, ele avisou, o próprio Deus avisou Moisés que o faraó não vai dar ouvido. Ele não vai ouvir. E por isso que eu vou estabelecer essa praga, vou trazer esses problemas para o Egito, porque só assim ele vai te liberar. Agora, quando nós ouvimos, se o faraó talvez tivesse ouvido o conselho, aquilo que Moisés Deus tinha ordenado a Moisés a levar o faraó, com certeza não tinha acontecido aquelas tragédias. Que quando nós ouvimos a voz do Senhor, com certeza não vai ouvir as tragédias na vida das pessoas, né? Não vai haver tragédia no casamento, na vida sentimental, conjugal, na vida financeira das pessoas. E talvez por isso que muitas pessoas estão passando por problema financeiro. É um grande se, né, pastor? Se quiseres, se me ouvirdes. É uma proposta, né? É uma proposta. Deus está oferecendo 2 caminhos. A gente sempre fala isso aqui, né? A vida e a morte, a bênção e a maldição. A escolha é sua, né? Deus ainda dá a dica, escolhe a vida para que vivais. É como se sussurrasse aqui a resposta no ouvido, sabe? Mas ainda assim, muitos têm um coração endurecido e que esse não seja o seu caso. Peça a Deus um coração ensinável, um espírito ensinável, que você possa ser moldado pelo Senhor, né? Muitas coisas precisam ser tiradas, mas é para o nosso bem. E que você reconheça o tempo da oportunidade antes que chegue o juízo de Deus. Deus é paciente, mas também é justo. Para a gente poder encerrar esse capítulo, vamos agora ao comentário do missionário R.R. Soares, homem de Deus, que vem abençoar o podcast bíblico. E sobre Êxodo capítulo 11, ele diz assim: o Senhor disse a Moisés que enviaria mais uma praga até que Faraó deixasse os israelitas saírem do Egito. Todos os flagelos anteriores foram precedidos de uma advertência feita pelo servo de Deus, sendo que Faraó se recusava a atender à voz do Senhor. E dessa vez não foi diferente. À meia-noite, todos os primogênitos do Egito morreriam, inclusive o filho do rei. Contudo, o Senhor disse que naquela noite faria mais uma vez diferença entre os egípcios e os israelitas, de modo que somente os primogênitos dos hebreus seriam poupados, como ocorreu nas pragas anteriores. Os filhos de Deus têm de aprender que ele deseja que haja diferença entre os seus servos e aqueles que não lhe servem. Assim, tão somente se entendermos o que o Senhor está nos dizendo e lhe obedecermos, o poder divino operará em prol da nossa vida. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor William. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma honra te receber mais uma vez. E o senhor está ali liderando os jovens em Piabetá. Passa pra gente o endereço do senhor, também o horário que acontece o grupo jovem e mídia social. Fica à vontade. Com certeza. Então, vocês podem estar lá em Piabetá, todo mundo ali da região, Piabetá, Magé, vocês podem estar conosco lá todo domingo às 4 horas da tarde. Deus tem me dado a honra de pastorear os jovens ali naquela sede. Tem sido bênção, Deus tem trazido muita transformação para a vida daqueles jovens. Então, se você quiser estar conosco, você pode pesquisar nas redes sociais, ou meu Instagram, PR.William, ou você pode também pesquisar no JQV Piabetá, lá tem as maiores informações. Manda uma mensagem que a gente estava ali pronto para te atender. E mais uma vez, obrigado, Júlia, pelo convite, é sempre uma honra. E já fica o convite também para dona Ruth estar aqui conosco. Já fica aqui o convite para você, Ruth, que é esposa do pastor William. Sim. Vai ser uma honra te receber também, viu? Tenho certeza que Deus vai usar muito a sua vida aqui no podcast. E pastor Cláudio, também uma alegria receber o senhor pela primeira vez. Volte sempre, podcast de portas abertas. E pastor, qual o endereço que o senhor está e os horários também para este domingo? Nós somos localizados ali na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, de Marechal Hermes, na rua Carolina Machado, 1924, bem em frente à estação de trem de Marechal. Inclusive, Júlia, quero fazer um convite, inclusive o pastor William,
que logo no final do mês ali, acho que é 24, última sexta-feira do mês de outubro, nós estaremos ali com a Vigília do Jovem. Vai ser a noite toda, louvor, adoração, e você vai ter várias atrações, você é o nosso convidado especial. Domingo agora, 7, 9 e às 18 horas, não fique de fora da bênção de Deus, e você é o nosso convidado. Amém. Obrigada, pastores. E você de casa, muito obrigado pela sua participação. Já faça aquela leitura prévia de Êxodo de Mateus já foi. Êxodo capítulo 12 e volte para o próximo podcast bíblico para mais estudo da palavra de Deus. Um grande abraço, meus amigos, e até mais. Deus abençoe. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!